Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o meu processo do visto EB2NW e no vídeo de hoje eu vou responder para vocês 6 perguntas que eu recebo com muita frequência, tanto aqui no canal quanto no Instagram. Então vou responder aqui por vídeo para ficar mais claro, para que a gente consiga se entender um pouquinho melhor. Mas antes, lembrem de seguir aqui o canal se vocês ainda não seguem, de curtir o vídeo e de comentar as dúvidas que vocês tiverem para que eu faça outros vídeos nesse mesmo formato, respondendo as dúvidas que vocês têm a respeito do processo, tá? Então vamos para a nossa vinheta e aí iniciamos as respostas. Então agora que vocês já seguiram aqui o canal e também já deixaram um like no vídeo, vamos seguir para as nossas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui é algo que me perguntam muito mesmo e é algo que deixa a maioria das pessoas ansiosos, que é sobre os prazos, né? Quanto tempo a gente está esperando aqui no EB2NW? Será que vai demorar bastante? Ainda não? Então vou contar para vocês. Mas antes de falar os nossos prazos, lembrem que cada caso é bem individual, então tem casos que demoram um pouquinho de tempo para ser aprovados e demoram mais na segunda etapa na NVC, outros que são mais rápidos, então é relativo, tá? Então vou falar para vocês quais foram os nossos prazos para que vocês tenham uma ideia. Então a primeira data que nós temos é a data do nosso protocolo do processo do I-140, então essa data foi fevereiro de 2022. Na época que nós entramos com o processo, ainda não tinha a possibilidade do Premium Process, então nós não fizemos isso. Nosso processo demorou aproximadamente 6 meses para ser aprovado. Então, no dia 15 de agosto de 2022, nós recebemos a mensagem de que nosso visto havia sido aprovado e que a partir daquele momento, então, se daria sequência pelo National Visa Center. Seria enviado para lá e a partir daquele momento, então, o National Visa Center que nos manteria informado sobre os próximos passos. Então, no dia 4 de novembro de 2022, nós recebemos um aviso de que o nosso caso estava na NVC. A partir disso, então, teríamos que aguardar a nossa Welcome Letter, que a Welcome Letter, então, chegou no dia 11 de janeiro agora desse ano de 2023. Então, no dia 11 de janeiro, nós recebemos a Welcome Letter. No dia 17, nós já enviamos o pagamento do DS-260, fizemos o preenchimento e enviamos os documentos também. No dia 4 de fevereiro de 2022, nós recebemos uma solicitação para que nós enviássemos um documento complementar para que a gente pudesse receber a nossa DQ. Então, nós recebemos esse documento, uma solicitação, para que a gente enviasse a certidão de nascimento, que nós tínhamos enviado as normais, para que elas fossem enviadas em inteiro teor. Os documentos foram enviados no dia 7 de fevereiro, e aí nós recebemos, então, o ok da documentação no dia 1º de março. Esse foi o nosso prazo, que foi os prazos mais rapidinhos, na verdade, dentro do National Visa Center. Então, a partir dessa data, 1º de março, que é a data da nossa DQ, nós estamos agora aguardando a data de entrevista, né? Faz 2 meses e pouco aí que a gente está aguardando a data, ainda não recebemos, mas estamos dentro do prazo, de acordo com o que a gente vem acompanhando outras pessoas que estão passando pelo processo também, né? Como vocês devem ter acompanhado, o Visa Bulletin tá ele regrediu no mês passado, no mês retrasado. Então hoje, dia 11 de maio de 2023, saiu já o novo Visa Bulletin, que é do próximo mês, o mês de junho, informando que a data permanece a mesma, não regrediu mais, então ficou dia 15 de fevereiro de 2022 para a Priority Date, que é a data que nós fazemos o protocolo lá do I-140, lá atrás. Sobre as nossas datas são essas, aguardamos que a gente receba em breve a data da entrevista e aí a gente avisa vocês aqui no canal. Outra pergunta que eu recebo com frequência, então pergunta número 2 é: se o EB2NW, ele é o Green Card já ou ele dá abertura para receber o Green Card? Então, o NIW que a gente fala aqui do EB2 é uma das modalidades desse tipo de visto e ele significa National Interest Waiver, que é interesse nacional. Então,
Então, a gente vai entrar com o processo lá do I-140, colocar todas as informações que eu já falei em vídeos anteriores. E aí, se esse processo for aprovado, não significa que a gente já vai receber o Green Card. Claro que isso, né, leva a gente para o Green Card, já dá ali uma margem de 99% de que a gente vai conseguir receber ele, mas a gente passa também pelo National Visa Center, que faz a avaliação se nós estamos aptos com esses documentos complementares que a gente precisa enviar de Polícia Federal, Polícia Civil e etc. Então, respondendo à pergunta, o EB2NW ele não é em si o Green Card, mas é o canal, é o que te dá abertura para te conseguir ele depois quando o processo chega no National Visa Center. Próxima pergunta então é: quem pode se beneficiar no processo junto com você, que é o aplicante? A resposta para essa pergunta é: os cônjuges de vocês, mas precisa ser casado, tá? No civil. Não pode ter união estável, ela não é aceita, então tem que ter o casamento mesmo. E os filhos menores de 21 anos. Essas são as pessoas que entram no processo junto, tá? Depois de um tempo que vocês estiverem morando lá nos Estados Unidos, que passou 5 anos que vocês estão em território mesmo nacional, 5 anos estando dentro dos Estados Unidos, vocês podem entrar com um pedido de cidadania americana. E aí, nesse pedido, depois vocês podem entrar com um processo solicitando para mais pessoas, pais, enfim, outras pessoas próximas a vocês. Que aí é um outro processo, uma outra forma de solicitar. Então, de forma imediata, quem vai entrar no processo junto com vocês é o esposo ou a esposa de vocês, né, o cônjuge, e os filhos menores de 21 anos. A próxima pergunta foi em relação ao salário. Como é que eu comprovo no meu I-140 que o meu salário é acima da média, comparando com os salários aqui no Brasil? Como é que eu faço essa comprovação? A resposta para isso é: da mesma forma que a gente se organiza, que a gente precisa estar com as coisas bem regulamentadas para os Estados Unidos, a gente precisa ter isso aqui no Brasil também, né? Então, trabalhei 10 anos. Nesses 10 anos que eu trabalhei, eu tive carteira assinada, ou eu tinha um CNPJ, tenho meus comprovantes de renda, e são esses comprovantes que vocês vão utilizar para dizer que vocês receberam um salário excepcional, um salário diferente nesse tempo. No meu caso, essa parte foi um pouco mais fácil para comprovar, por quê? O salário da psicologia no Brasil, e eu sei que de todas e praticamente todas as outras profissões, são baixos, né? Tem um piso salarial baixo. No caso da psicologia, a gente nem tem piso salarial. E quando a gente pesquisa lá no Google, tem uma média de 2.000 a 3.000 reais, que é o salário mensal do psicólogo. Então, eu consegui comprovar que eu recebi um valor maior do que isso, enviando os comprovantes que eu obtive nesse tempo com a psicologia clínica, que é a área que eu trabalho, comprovantes do Tribunal de Justiça, que eu faço as perícias, e também da universidade que eu trabalho. A próxima pergunta que foi feita é se o valor da aplicação é feito por pessoa ou por família. Então, pensem só, quando a gente faz a aplicação, é uma pessoa que está demonstrando que tem capacidade de interesse nacional para os Estados Unidos. O protocolo é feito com base no que vocês têm de profissional, de uma pessoa, em toda a bagagem profissional de uma pessoa que está ali e que vai aplicar o I-140. Então, o valor inicial que a gente faz, o orçamento, é para essa pessoa, né? E a gente vai colocar as outras pessoas que vão junto no processo, mas pagar um valor só. O que acontece é que depois a gente vai ter o Green Card para cada uma das pessoas que vão conosco. Então, as taxas que a gente vai pagar aí vão ser individuais. Mas o processo em si, aquele combo inicial, é para uma pessoa e depois as taxas vão sendo individuais. Então vamos para a última pergunta que me fizeram é: se eu acho, é algo bem pessoal, que o Premium Process vale a pena ou não. O que eu vou falar para vocês? Nesse momento, avaliando o cenário, como as coisas estão, por conta dessa regressão que houve no Visa Bulletin, eu acho que no momento não está valendo a pena, porque, você vai ser aprovado muito mais rápido, provavelmente, do que teria sido se tivesse deixado correndo normal. Porém, o processo vai travar lá na frente quando chegar no National Visa Center, porque a tua Priority Date vai ser uma data muito recente.
E a data tá lá atrás, em fevereiro de 2022. Por mais que há muitos advogados, muitas pessoas estão falando que até o final do ano isso vai se regularizar, a gente tem todo esse tempo ainda, né, para que vocês apliquem, não gastem esse valor extra, esperando então para que essa data se regularize. E é algo que a gente sabe que gera muito mais ansiedade também, né? Quando chega no National Visa Center, falta poucas etapas, a gente já está aprovado, já está com essa expectativa de ir, e a gente fica nessa ansiedade de que as coisas aconteçam logo para a gente poder fazer a mudança. Então, esperar um pouquinho mais, alguns meses ali pelo processo ser aprovado, pode ser que seja benéfico nesse sentido também. Mas vai de cada um, né? De como vocês vão gerenciar a ansiedade, de como vocês estão nas condições financeiras também, porque não é barato fazer o Premium Process. Então, vocês precisam avaliar individual e ver como é que vocês vão se sentir para fazer essa aplicação, ou se vocês vão preferir aguardar. Tem casos e casos, a gente sabe que tem casos que aplicaram sem Premium Process que demoraram 15, 20 meses para ser aprovados. No nosso caso demorou 6 meses, tem casos que demora nem 2 meses, então é muito relativo, né? Então não tem como a gente dizer que o caso vai demorar ou não se vocês não aplicarem com Premium Process. Então avaliem vocês, em família, quem vai ir, se vocês acham que vale a pena. Eu não acho nesse momento justamente pelo ponto do Visa Bulletin estar lá em fevereiro de 2022, porque vai atrasar os próximos processos de qualquer forma. Vou deixar aqui para vocês também o link do vídeo que eu fiz na semana anterior, que tem um relato de experiência com a Plice, que já está morando lá nos Estados Unidos, que aí vocês podem assistir e tirar mais algumas dúvidas a respeito do processo e de como foi o processo completo, né, de alguém que já está morando lá. E também dos outros vídeos que eu falei anteriormente, principalmente em relação aos gastos que tivemos, para vocês tirarem as dúvidas. E se tiver alguma que não foi respondida ainda, comentem aqui, que aí eu me organizo para responder melhor para vocês. Então esse foi o nosso tema do vídeo de hoje. Espero trazer boas novidades para vocês em breve em relação ao meu processo. E não esqueçam de curtir o vídeo, de seguir aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!